noite, bem-vindos a mais um especial Autárquicas 2013 aqui na Rádio Clube. Esta noite o destaque vai para a freguesia de Meixo-Mil, uma freguesia que terá 3 candidatos então às próximas eleições que vão decorrer no dia 29 de setembro. São eles Carlos Lopes pela CDU, Madalena Martins pelo PS e Serafim Leal pelo PSD. Esta noite temos connosco apenas 2 candidatos. Madalena Martins tem 36 anos, engenheira de segurança e é candidata pelo PS. Serafim Leal tem 52 anos, é empresário e o candidato pelo PSD. Sem mais demoras, vamos então avançar com este debate. E a primeira questão, o primeiro tema será colocado à candidata Madalena Martins, candidata pelo PS, e a questão que lhe coloco é: por que se candidata à Junta de Freguesia de Meixo-Mil? Eu candidato, desde já boa noite a toda a gente, a todos os ouvintes da Rádio Clube. Candidato-me à Junta de Freguesia de Meixo-Mil, ou melhor, isto não é uma candidatura, é uma recandidatura, porque já fui candidata outras vezes, e portanto eu tenho consciência de que consigo fazer mais e melhor pela minha terra. Tenho 2 mais-valias. A primeira, o conhecimento técnico e funcional acerca dos assuntos da Junta de Freguesia, que fui adquirindo nestes últimos 8 anos em que estive na oposição. A segunda, a equipa que me acompanha. É uma equipa pluridisciplinar, capaz de dar respostas às reais necessidades da freguesia e com diferentes competências, com diferentes formações, com diferentes sensibilidades. E, portanto, fui-me reunindo a essas pessoas. Eu tinha um projeto prévio, fui conversando, as pessoas, algumas viram-me crescer, outras cresceram comigo e, portanto, o que conhecem de mim resolveram juntar-se a esta causa de fazermos crescer Meixo-Mil, de dinamizarmos Meixo-Mil, de inovarmos e de melhorarmos aquilo que é a terra do nosso coração. Serafim Leal, para si é uma candidatura, porque aceitou este desafio de ser candidata à Junta de Freguesia de Meixo-Mil? Boa noite a todos aqui os presentes, à Madalena, que é a minha conterrânea, e em especial à gente de Meixo-Mil. Muito boa noite. Fizeram-me um convite para me candidatar à Junta de Freguesia de Meixo-Mil e depois de alguma reflexão pessoal senti que era um dever e uma obrigação e manifestei a minha disponibilidade para o fazer. Filo, em primeiro lugar, por ser um meixo-milense. Nasci, cresci e vivo em Meixo-Mil há 52 anos. Sempre me envolvi ativamente na vida de Meixo-Mil, quer através do voluntariado, do desporto e da cultura, quer através da minha atividade profissional, comercial e empresarial. A minha vivência permanente na freguesia de Meixo-Mil permite-me também ter um conhecimento da realidade da freguesia, como também das fragilidades que esta possui e que todas as pessoas aqui conhecem e sentem. Contudo, sinto a responsabilidade de dar vida, continuidade e melhoria à obra existente. Temos um projeto ambicioso e a estratégia é clara. A afirmação da identidade de Meixo-Mil passa pela utilização dos recursos existentes, pela qualidade do ambiente urbano, por uma política cultural de fazer Meixo-Mil um local agradável para os que vivem e para os que nos visitam. No entanto, o que mais me incentivou a assumir esta candidatura foi ao nível social, pela necessidade de olhar para os que mais precisam, particularmente os idosos, os doentes, os mais desfavorecidos, os desempregados. Como muitos já sabem ou deveriam saber, é uma área particularmente querida para mim, da qual já vou trabalhando voluntariamente há muitos anos. Todos me conhecem e sabem que me empenharei com um sentido claro de responsabilidade, serenidade e confiança neste desígnio, como sempre o faço. Serafim Leal, coloco-lhe agora uma nova questão, e a questão que lhe coloco é: que balanço faz deste último mandato que está agora a terminar? O balanço que eu faço, o único balanço que posso fazer é enquanto cidadão comum
e nesta posição considero o seguinte. O Sr. Amadeu é um homem que deu muito a Meixo-Mil, mas também reconheço que neste último mandato fez consideravelmente pouco. Já falei com ele várias vezes sobre esse assunto e ele concorda, mas afirmou a inexistência de verbas para a realização de novos projetos. No entanto, também reconheço que houve algumas coisas positivas, como, por exemplo, a cedência da Escola de Sobrão à Associação Cultural e Recreativa de Sobrão, a Escola das Portas à Paróquia, a Escola da Trindade ao Clube da Trindade, como também a reestruturação das freguesias, em que não ficou anexada nenhuma outra. Este trabalho deve-se à Junta e à Câmara Municipal. Por isso também houve algum trabalho e coisas positivas. E outras coisas mais, intervenções que o Sr. Amadeu fez ao longo deste mandato, coisas pequenas que não são visíveis, mas que também estão feitas e são obras que foram realizadas. Madalena Martins, na sua opinião, que balanço faz destes últimos 4 anos em Meixo-Mil? Ora bem, nestes últimos 4 anos, e na minha opinião, eu considero que este mandato foi um pouco, diríamos, apático e até de certa forma amorfo. Tivemos um mandato em que o Executivo se limitou a existir e praticamente a assegurar os serviços mínimos que competem a uma junta de freguesia. Não consegui ver crescimento, nem inovação, nem tampouco senti vontade de se responder a algumas solicitações de alguns cidadãos da freguesia. Algumas vezes eu fui abordada por alguns cidadãos com as suas preocupações, com as suas necessidades. Como membro da Assembleia de Freguesia fiz chegar essas preocupações, essas necessidades, algumas delas achei-as mesmo urgentes e pertinentes e que achava que deveríamos dar uma resposta rápida. Nem todas elas envolviam verba, nem todas elas envolviam recursos que a Junta não tivesse e que não pudesse de alguma forma aplicar. Para tristeza minha, apesar de em Assembleia de Freguesia elas serem aprovadas e até de certa forma aceitas no sentido de serem resolvidas, e para tristeza minha, repito, percebi que elas não passaram das atas dessas mesmas assembleias. Isto para mim entristece-me, porque são preocupações do cidadão, algumas muito urgentes de ser resolvidas, algumas de certa forma que envolviam até a segurança da própria freguesia. Também compreendo que algumas delas, ou quando digo segurança da freguesia, segurança dos cidadãos da freguesia, também compreendo que algumas delas não sejam da competência direta da Junta de Freguesia, porque não o eram efetivamente. No entanto, a Junta de Freguesia tem um papel aqui de pressionar o poder local, quando eu digo poder local, a Câmara Municipal, no sentido de resolver essas necessidades. E para isso, quando eu digo a Junta de Freguesia, não pode ser o Presidente de Junta por si só. Tem que ser o Presidente de Junta, tem que ser o Executivo, tem que ser a Assembleia e, se for necessário, mobilizar a população no sentido de exercermos essa mesma função. E isso não foi feito. Vou-lhe dar um exemplo único em que isso foi feito. E o Sr. Leal falou há bocadinho na reestruturação das freguesias e o facto de Meixo-Mil não ser agregado às outras freguesias. Na Assembleia que antecedeu esta decisão final da agregação das juntas de freguesia, eu, enquanto líder da oposição, apresentei uma moção de censura em Assembleia, no sentido de não permitirmos que Meixo-Mil fosse anexado a qualquer outra freguesia, porque os projetos que se anteviam no que diz respeito à agregação da freguesia, Meixo-Mil só seria prejudicado. Entretanto, levei este assunto à Assembleia, este assunto foi discutido em Assembleia e vou-lhe dar um exemplo em que uma união faz a força. Unimos-nos e Meixo-Mil continua a ser Meixo-Mil, com toda a sua integridade e com todos os seus limites fronteiriços. Mas também lhe vou confessar aqui uma coisa, que
Sou por linhas travessas e por algumas pessoas que estão ligadas ao executivo camarário que disseram: Meixo-Mil é melhor não mexermos muito, porque aquilo lá parece que está tudo controlado. Eles estão todos do mesmo lado, a Madalena conseguiu levar os nossos para o lado dela. Errado, porque ali a questão é que nós estávamos todos por uma única causa, que era Meixo-Mil, mas a mensagem que passou, a Madalena conseguiu levar todos para o lado dela, ainda temos o povo todo de Meixo-Mil aqui à porta, portanto mais vale não mexer muito. Afinal parece que temem, mas temem quando nós estamos unidos. Percebem? E esta foi uma das situações. E se em outras situações esta posição fosse tomada, Meixo-Mil teria evoluído muito mais do que aquilo que efetivamente evoluiu. Mas em que aspecto? Em que aspecto? Falas de evoluir, falas de ideias, de propósito, sugestões, propostas, eu gostava de saber se lá estivesse aquilo que terias feito diferente. Deixa a Madalena acabar o raciocínio e depois passo a palavra. Para não entrarmos em diálogo. Daí a importância, e que eu dizia, daí a importância de nós estarmos assessorados das pessoas certas, com conhecimentos técnicos e funcionais acerca dos diversos assuntos, da diversa legislação. Vou-vos dar outro exemplo, o campo das bolsinhas. O campo das bolsinhas tinha sido uma doação verbal feita à Junta de Freguesia de Meixo-Mil. Uma doação que não passou para o papel, entendeu-se, por se acreditar na palavra de quem estava do outro lado. O campo das bolsinhas, depois de várias tentativas e de tentar, agora o campo é todo para a freguesia e faz lotes porque supostamente a freguesia não lhe deu a utilização para as infraestruturas desportivas, mas sim senhora, nós disponibilizamos os terrenos e faz lotes e vocês ficam com as verbas para aplicar em outras infraestruturas. Depois nós só ficamos com metade das verbas porque afinal a outra metade é preciso para se fazer as infraestruturas de loteamento e agora no final foi feito um loteamento de 37 lotes em que 32 lotes foram para pagar favores a sabe-se lá quem por parte da Câmara Municipal, porque para todos os efeitos os terrenos eram da Câmara Municipal, porque a doação nunca tinha passado para o papel, e foram dados 5 lotes à Junta de Freguesia, quase como se fosse uma esmola. E a determinada altura alguém do Executivo, quando eu retaliei esta posição, alguém do Executivo me diz: isto para nós é tudo lucro. Não é tudo lucro. Eu não concordo com isto. Isto travou parte da evolução da nossa terra. Por um lado, tínhamos um terreno, por outro lado, se fizéssemos o loteamento, teríamos o dinheiro para investir na nossa terra e para evoluir. O Sr. Serafim interrompeu há bocado a respeito do que é que se poderia fazer mais. A determinada altura, eu conseguia um protocolo com a Escola Superior de Enfermagem do Santa Maria, na qual eu dou aulas, para virem os nossos alunos acompanhados dos profissionais que realmente os coordenam, fazermos os rastreios à saúde, fazermos o acompanhamento domiciliário a algumas pessoas que não se pudessem deslocar ao local onde nós os fizéssemos, e não vi esta ideia andar para a frente, se calhar foi por ser minha, não é? E portanto, sendo assim, não evolui, não é? Sendo assim, não evolui. Sr. Filial, há aqui algumas questões que eu queria fazer aqui umas pequenas observações. Em relação ao que a Madalena falou aqui do Sr. Amadeu, também concordo que foi feito muito pouco. Mas gostaria de... Eu não falei do Sr. Amadeu, eu falei do Executivo. Do Executivo, mas pronto. Mas, o Presidente junta sozinho e vale o que vale. Mas eu gostaria de perguntar à Madalena, ela há 4 anos candidatou-se e tinha um programa, e um programa muito ambicioso. Em relação ao programa do PSD não tinha nada a ver, um programa que, pronto, como costuma dizer, que não tinha pés nem cabeça, mas pronto. E eu pergunto à Madalena, se ela ganhasse as eleições, que esteve perto de as ganhar, se ela já pensou o que é que teria feito. Se a família é a mesma, o partido é o mesmo, a PSD, que está na Câmara, é o PSD que está na Junta, não teve maneira de colaborar porque as contenções são tão grandes, de tal forma, não há verbas, não há dinheiro, não se faz. E eu gostaria de perguntar à Madalena se ela um dia pensou, se tivesse ganho as eleições, o que é que ela teria feito? Em que situação estava hoje? Outra coisa em relação ao campo das bolsinhas, que ela falou aqui no campo das bolsinhas, e eu queria dizer o seguinte: o campo das bolsinhas, há largos anos, eu joguei lá futebol. Tive o prazer de jogar lá futebol pelo Clube da Trindade, onde passei lá bons tempos e tenho lá muitos amigos. Mas, com o decorrer dos tempos, como a nossa freguesia é uma freguesia muito dividida, Sobrão, Trindade e Portas,
Sobrão queria ter uma equipa de futebol, Meixobil, as Portas queria ter uma equipa de futebol, Trindade queria ter uma equipa de futebol. Conclusão, começaram a puxar uns para cada lado e não havia jogadores para... A freguesia é pequena, não havia jogadores para cada lugar e aquilo deu no que deu. Nós começámos a envelhecer, deixámos de jogar futebol, esses clubes não tinham jogadores e o campo ficou lá na situação que toda a gente viu, abandonado e foi tudo vandalizado. Com respeito àquele terreno, a Madalena sabe perfeitamente que ela sabe melhor do que eu, ou devia saber melhor do que eu, que aquele terreno nunca foi da Junta de Meixobil. Mas eu não disse o contrário. Aquilo foi uma cedência que a Câmara fez à Junta de Meixobil para ocupar aquele espaço. Aquele espaço, enquanto foi ocupado, nunca ninguém se intermeteu naquela área. A partir do momento que não havia nada, não se dava utilidade àquele espaço, teve-se dar um seguimento àquele espaço. E eu concordo plenamente com aquilo que foi feito. E pagou-se favores aos amigos? Agora, com respeito ao negócio que a Madalena fala, eu posso falar, porque é um ramo que me diz respeito, embora seja como é que se diz, não é bem, eu tenho uma profissão que é uma restauração de madeiras e tenho quase como extra uma imobiliária. E acontece que eu estou bem dentro dos negócios dos terrenos e dessas coisas, sei melhor como ninguém como é que isso funciona. E se me propusessem aquele negócio, eu digo à Madalena que não queria aquele negócio de maneira nenhuma. Porque a Madalena sabe, e eu reconheço, e eu fui a uma Assembleia da Junta, tive o prazer, a primeira vez que fui a uma Assembleia de Junta, porque o meu filho insistiu e eu fui, e até fiquei muito contente por ir àquela Assembleia. Porque eu vi lá a Madalena muito empolgante, que se estivesse na Junta de Freguesia, que o Sr. Amadeu não fazia nada com o São do Sr. Amadeu, fazia, que comprava, adquiria aquele terreno, negociava com a Câmara as infraestruturas que vão fazer lá, e eu pensei assim, eu estava lá, não tinha direito à palavra, tinha que me calar. E eu pensei assim, as pessoas às vezes falam, mas desculpa lá, Madalena, mas não se falam, mas não sabem o que dizem. Não, eu não disse adquirir. Não, desculpa. Eu não te interrompi. Eu não te interrompi. Desculpa lá, não. Eu peço que não me interrompas, eu depois também não responder. É importante que acabe o raciocínio. É o seguinte, que a Madalena disse que ia fazer aqueles arruamentos, porque aquilo realmente é uma necessidade. Mas a Madalena sabe a situação da Junta. Sabe onde é que ia buscar 425 mil euros? Ou perto de 450? 220 mil. Oh Madalena, vai, 220 mil. Desculpa, tu fazes milagres. Não. O engenheiro que fez a proposta para o loteamento tem um orçamento de 220 mil. Agora, se nós vamos dar isto a empresas privadas que gerem o lucro da forma que entendem, eu já vi coisas, mas assim como estas não. Vais-me desculpar. Vais-me desculpar, mas eu deixo... Sim, pode continuar o seu raciocínio, claro. A Junta ia ficar com um endividamento de 400 e tal mil euros. Primeiro, se calhar nem conseguia subsídio. Mesmo que o conseguisse, fazia os arruamentos e ficava com os lotes. Quando é que a Junta ia rentabilizar aquele investimento? Quando é que a Junta ia buscar aquele valor? A Junta nem daqui por 15 anos tinha os lotes vendidos. Sabes, Madalena? E tu estavas lá, eu estava lá, insististe com o meu filho, ele trouxe a máquina de fazer contas várias vezes à tua beira e tu ali com as tuas contas, mais contas, e o meu filho, coitado, pronto, ele temia-te um bocado, isto aí, pronto, e estava ali. Temia, eu não bato a ninguém. Não, pronto, a maneira de falar. E tu estavas ali, que Deus, que os lotes do Sr. Faustino que foram inflacionados, da empresa que comprou, desculpa, e os lotes da Junta que foram, que havia ali e joga naquilo. E tu pegas numa máquina e faz contas. Os lotes, os 37 lotes, saíram a 51, 52 euros o metro. E os lotes que ficaram para a freguesia saíram a 32 euros o metro. Por isso mesmo, não houve alijoada nenhuma. E também te digo uma coisa, e se quiseres lotes a 25, 30 euros o metro, eu tenho-os lá à beira, à venda há muitos anos, e quero-os vender e não vendo. Por isso mesmo, acho que aqui é fácil criticar, quando as pessoas estão do outro lado. Não tem nada contra a Madalena, nós somos amigos, mas eu também gosto de dar a minha opinião. É fácil criticar. Mas aqui eu acho que a Câmara que fez um excelente negócio.
Madalena, um excelente negócio. Um excelente Repara negócio uma quando coisa. se dá terrenos Repara a uma coisa. particulares. Vós andais ali a picar os moradores que lá estão porque não se fez aquele arruamento. Eu concordo que aquilo que já é uma falha que já havia ter sido feita. Mas não foi feita porque não houve verbas. Não houve verbas. Se a Câmara, nem daqui por 15 anos, tinha aquela solução daquelas pessoas resolvida. E eu acho, a Câmara Municipal tinha ali um terreno. Podia fazer uma permuta. Fez a permuta, não tinha verbas para fazer os arruamentos, porque aquilo fica caríssimo. Madalena pensa que aquilo que é deitar um bocado de cascalho no chão e um bocado de terra por cima está. Não, aquilo fica caríssimo, aquilo obriga passeios, obriga luz pública, Claro. obriga saneamentos. Existem regras. Madalena, eu não falo. Eu sei o que isso custa, repara, estás a falar, mas eu também sei. Não, tu não sabes. Eu sei. Madalena, falar em 100 mil euros ou 200. Não estou a falar em 100 mil, estou a falar de 220 mil. Conclusão, Foi quando? onde é que eu queria chegar? Deixa-me só concluir. Onde é que eu queria chegar? A Câmara fez um grande negócio, porque tinha um compromisso com aqueles habitantes, como toda a gente sabe, e eu fui agora, nas nossas arruadas, fomos lá, e as pessoas estão muito chateadas, e com razão, que não estava a poder cumprir por falta de verbas. Como tinha aquele património, deu em permuta, e aqueles moradores, dentro de pouco tempo, têm o problema deles resolvido. Eu acho que foi bom para todos. Neste negócio, se me perguntam, os negócios nunca são bons. Quem vende quer sempre mais e quem compra quer sempre menos. Agora, não venha a dizer que foi caro, foi negócio, foi possível. Se foi bom ou não, acho que foi bom para a freguesia de Meixobil, principalmente para aqueles moradores que estão ali num desespero, que eu passei lá e sei o que é que eles sentem, e por acaso já pôs pés ao caminho para tentar resolver o problema de algum deles, e acho que foi a melhor situação para a nossa freguesia de Meixobil. Agora não Ortiz pode responder. Pronto, há aqui várias questões. Eu questiono todos os ouvintes se um negócio feito com um particular, o particular vai fazer o negócio com a Câmara Municipal a perder dinheiro. Segundo aquilo que eu acabei de ouvir, quem comprou fez um negócio ruinoso, porque também era um negócio ruinoso para a Junta, e portanto íamos perder dinheiro. Se algum particular entra num negócio para perder dinheiro. Inclusive, os particulares em causa são pessoas com experiência no ramo da imobiliária, no ramo da construção, e portanto, eu duvido que esses senhores, eu duvido que esses senhores fossem fazer negócios para perder dinheiro. Segundo, o projeto de loteamento que estava feito, o engenheiro que fez, por acaso é um amigo meu, o engenheiro que fez o projeto estava orçamentado em 220 mil euros. Se as obras ficam em 400 mil, é porque se calhar alguém está a fazer superfaturação. Ou se calhar é para compensar os 1582 dias que tem para receber. Só pode. Agora, da outra questão. Isto, primeiro ponto, eu deixo ficar esta pergunta no ar e não vou estar aqui e não vamos estar aqui com este assunto para trás ou para a frente, porque isto acho que dá perfeitamente para pensarmos neste tipo de assunto. Outra questão, quanto à questão de não haver verbas, não há verbas para o arruamento, a Câmara Municipal não tem verbas e é tudo a mesma família, como dizia o Salial, é tudo a mesma família e para Meixomil não havia verba. Mas então, acho que temos aqui um problema, mais vale termos na família contrária, porque as outras juntas de freguesia que não pertencem à família Laranja não estão com este problema como nós temos. Não, porque graças a Deus temos um Presidente de Câmara que nunca soube separar, que fosse PS e o PS. Mas então temos aqui um problema. É uma pessoa das mais honestas que eu aconselho, eu agora tenho convivido com eles e é uma pessoa com muita honestidade sobre isso. Então voltamos àquilo que eu dizia. Então, o Executivo não entrou pelo caminho certo para conseguir os objetivos que pretendia. A falha ou está de um lado ou está do outro. Certo? Se não há verba da parte da Câmara para se fazer o arruamento que pertencia aos moradores ali da urbanização do Campo das Bolsinhas, como é que a Câmara Municipal vai arranjar verba para andar a fazer obras no centro de Passos de Ferreira, obras que eu não digo que não sejam melhorias, mas que eram perfeitamente adiáveis e dispensáveis nessa altura. São obras comunitárias que tinham de ser feitas. Eram perfeitamente adiáveis as pessoas só veem nesta altura do campeonato. Quando nós temos um caminho em terra em Meixomil e não conseguimos servir a população, temos um centro de cidade que, sim senhora, ficou melhorado, mas que não era indispensável. Se eu tivesse centro da cidade um caminho em terra, aí sim,
Eu entendia que isto era melhorável. Agora, não há verbas para Meixo-Mil e há verbas para transferir para outras situações, para outras obras, que são perfeitamente adiáveis. Madalena, sabes que isto não é assim. São fundos É assim, comunitários Sr. e as obras Serafim. têm que ser feitas, E Madalena. claro, e porquê que não há concurso para outras situações? Já que terminou o seu raciocínio, para passar a palavra... Eu só gostava de eu ainda ter não uma tive o mesmo pequena tempo. observação. Não, eu não terminei. Eu vou passar-lhe a palavra. Sim. Eu não terminei o É raciocínio. isso que eu estava Eu não a terminei o meu perguntar. raciocínio. Portanto, está-me a dizer outra coisa. O campo das bolsinhas, porque não teve utilidade, foi retirado à Junta de Freguesia. Portanto, a Junta de Freguesia foi castigada porque não deu utilidade. No entanto, há quem diga que foram feitas as propostas às associações do Conselho, da Freguesia, no sentido de ficarem sob sua responsabilidade com o campo das bolsinhas. E tanto quanto eu sei, da parte dessas mesmas associações e das pessoas que as presidiam da altura, nunca chegou nenhum comunicado por escrito a essas associações no sentido de saberem a sua posição. Madalena, tu sabes a rivalidade que há entre a nossa freguesia. Isso há porque não soubemos coordenar. Isso nunca era possível, Isso Madalena. há porque não soubemos coordenar. Por favor, para deixar A rivalidade. a candidata Madalena Martins. A rivalidade Peço se há. desculpa, peço desculpa. A rivalidade se há é porque não se soube coordenar e não se conseguiu unir forças, não se conseguiram unir as sinergias de uma e outra associação no sentido disto favorecer a população de Meixo-Mil, de favorecer os cidadãos em detrimento destas rivalidades. Portanto, aqui a própria Junta de Freguesia acaba por ter as suas responsabilidades, porque uma das competências da Junta de Freguesia é conseguir harmonizar, e o bem dos cidadãos só se concretiza quando nós temos toda a gente a remar para o mesmo lado. E, portanto, aqui nós poderíamos, como intermediário e ao mesmo tempo mediador, conseguiríamos ter um papel com estas duas associações e terminar com a rivalidade e promover a união entre elas. Porque só quando há esta relação de união entre as duas associações é que isso traz benefício para a população. Não são as dispersões, não são as rivalidades que vão fazer crescer Meixo-Mil. E esta é uma das nossas propostas. Outra questão, quando disse que o meu programa há 4 anos não tinha pés nem cabeça, há 4 anos nós ainda estávamos a trabalhar com verbas transferidas pela Câmara Municipal. Não tinham pés nem cabeça. Disse, são palavras suas, podemos repetir. Era um programa ambicioso que não tinha pés nem cabeça, são palavras suas. Foi o que eu disse, e Portanto, toda a gente sabe. O programa foi construído de acordo com as verbas que tinham sido transferidas quer do Poder Central, quer da autarquia, e se iam mantendo. Temos uma autarquia que se endividou da maneira que se endividou, não é? E, portanto, agora não está a conseguir pagar as contas, se calhar por isso é que Meixo-Mil teve que pagar os terrenos. E, portanto, ainda bem que os tinha. Ainda bem que os tinha e ainda bem que a nossa freguesia ficou penalizada, então. Eu não vejo como que se a Câmara quisesse, não cedia lotes nenhums à freguesia de Meixo-Mil. Pois, se a Câmara quisesse, também já só faltava roubar mais 5 lotes. E mesmo assim foi uma esmola. Portanto, só faltava mesmo era isso. Enquanto concluirmos, não é? não teremos E, avançar nos temas. Pronto, podes concluir. Eu só queria poder. Eu só posso fazer só um segundo. É que eu estou abismado com o que a Madalena diz, porque ela esteve sempre contra tudo, mas votou sempre a favor. Não há no campo das bolsinhas sempre, não há ninguém que diga que eu votei a favor. Eu estava lá, Madalena, eu estava lá e eu assisti, por amor de Deus. Com a salvaguarda, votei a favor. Eu estava lá e eu assisti, Madalena, por amor de Deus. Ainda bem que eu fui lá, mas pronto. Não, votei a favor de recebermos os 5 lotes com a salvaguarda. Não há um aiata de que não íamos desistir. Nestes 18 anos não há um aiata em Meixo-Mil em que tu votaste contra. De que não ia desistir dos restantes lotes. Por isso portanto, sem aprovar aquele negócio. E se há atas em que eu não votei contra nestes últimos 8 anos, é porque a Assembleia de Freguesia teve a hombridade e a capacidade de conseguirmos negociar as ideias. Não, desculpe. E também há ideias que foram minhas e que não foram votadas contra pelos membros do PSD. Porquê? Porque eu sempre disse que o nosso último objetivo, que o nosso primeiro objetivo era Meixo-Mil. E era a nossa freguesia. E o que eu pretendo é que, daqui em diante, após o ato eleitoral, e ganhe quem ganhar, o que perder saiba resignar à vontade do povo e saiba colaborar com o outro, e no caso de ser eu que ganhe, só espero que o seu leal tenha a mesma hombridade que eu tive durante estes 8 anos para torcer pelo bem de Meixo-Mil. Eu, como disse no início, vivo em Meixo-Mil há 52 anos. Toda a gente me conhece, toda a gente sabe a minha honestidade, toda a gente sabe a minha maneira de estar na vida. Por isso, se tu conheces-me também. Sim, e toda a gente sabe a minha. E se nós tivermos de trabalhar em conjunto, claro,
sabes perfeitamente que eu sou uma pessoa aberta e que não complico a vida a ninguém. Sim, e eu também o sou, tanto que eu sou que eu fui durante estes 18 anos, não é? E é claro que as pessoas conhecem há mais tempo que a mim, porque se eu tenho 52, eu tenho 36, portanto faz a diferença de idades, mas toda a vida trabalhei pelas minhas causas, toda a vida fui uma pessoa que tive que lutar muito por aquilo que quero, nunca tive nada de mão beijada, aquilo que eu tenho foi tudo conseguido com a minha capacidade e com o meu trabalho e, portanto, as pessoas também me conhecem. As pessoas também me conhecem como lutadora, como pessoa que leva as suas causas a peito e quando acredito que isto beneficiará a nossa freguesia, não tenho problemas nenhuns em usar de todas as armas legais, em usar do poder da união, em usar do poder da população para poder fazer mais pela minha terra. Eu só me admiro, que eu de política percebo pouco, tu já estás lá há muitos anos, eu percebo pouco ou nada, mas admiro-me que tu estás na junta 8 anos e nunca te opores a nada, se te fizeste sempre, toda a votação foi sempre favorável, nunca estiveste contra nada. Não, há coisas que foram com tantas coisas mal feitas, com tantas como tu acabas por dizer, e nunca te opuseste. Eu disse que o executivo foi apático e de alguma forma amorfo. Foi assim que eu comecei esta segunda resposta. E disse que poderíamos ter feito muito mais. A questão era se houvesse união, esforço e luta para com isso. Há coisas que não passam para a ata porque nós não vamos lá pôr se o senhor não sei quantos disse aquilo, o outro respondeu assim. Vamos pôr a conclusão final a que chegamos. E muitas vezes chegamos a acordos entre todos, e o que se passa para a ata são os acordos finais que ficaram na Assembleia de Freguesia. E, portanto, não passa a votação contra, porque muitas vezes o contra foi discutido e chegou-se a uma mediação. Chegou-se a uma mediação. Se calhar o que devia de passar para a ata não passa, e aquilo que devia de passar passa. Pronto, então tem que se ver com quem faz as atas, não é? Tem que se ver com aquelas pessoas que não têm responsabilidade e faltam constantemente às assembleias. Pois, que não é o meu caso. Pois, não é o teu caso, mas pode ser alguns elementos da tua equipe. Que por acaso não estão tão bem. Mas vamos avançar no alinhamento das questões que são pré-definidas. Não estão na não sairemos deste diálogo. Madalena Martins, a próxima questão. Madalena Martins, a próxima questão é para si, candidata do PS. Pelo PS, aliás. Se for eleita Presidente da Junta, até que ponto a contenção dos gastos orçamentais pode prejudicar nas obras que pretende efetuar em Meixomil? No nosso programa eleitoral, apesar dele parecer ambicioso, o nosso programa eleitoral apenas foi desenvolvido com base nas transferências que são efetuadas do FEF e do Poder Central, que são verbas fixas. E, portanto, com essas verbas, nós conseguimos desenvolver o programa que temos para desenvolver. Atenção que o nosso programa é um programa centrado nas pessoas, é um programa centrado, virado para as pessoas e com as pessoas. E as pessoas que me rodeiam e as pessoas que estão na minha equipa já são pessoas que por si só fazem parte das coisas que o nosso programa contempla. Percebem? Portanto, o resto não vai buscar verbas, nem vamos estar à espera que caiam verbas da Câmara. Portanto, o nosso programa foi todo feito, foi todo desenvolvido com base nas verbas que nós temos certas e disponíveis. Se me diz assim, se tivesse certas outras verbas, o programa seria diferente? É lógico que seria. Eu queria muito mais para Meixomil do que aquilo que tenho no meu programa, mas não posso porque as verbas assim o condicionam. Agora, no que diz respeito ao programa que está desenvolvido, esse de certa forma não será de maneira alguma atingido pelas contenções, a não ser que o Estado realmente fique falido e não venha nenhum tostão para a Junta de Freguesia. Então, neste caso, a própria Junta de Freguesia terá que declarar falência, mas quando chegarmos aí, acho que já é tudo muito complicado, não é? Sr. Filial, faço-lhe a mesma questão. Se for eleito Presidente da Junta de Freguesia de Meixomil, até que ponto a contenção dos gastos orçamentais pode prejudicar no seu projeto para a freguesia? Eu queria só responder aqui à Madalena, se fosse possível, que ela elogiou muito a equipa que tem. Sim. E é curioso que eu, na freguesia de Meixomil, conheço toda a gente, Madalena. Eu também conheço toda a gente. Eu dou-me ao luxo, aliás, a minha área, eu ando pelas ruas da freguesia de Meixomil constantemente. E eu conheço toda a gente. Faço a visita pascal, e é o meu espanto que eu olho para o teu outdoor que tens lá nas portas. E é o meu espanto que eu não conheço quase ninguém, pá.
Interessante. Eu não conheço, é Então, interessante. afinal, você não conhece toda a gente. Não, repara, é interessante que eu não conheço quase ninguém. Não sei se estás a ver. E as poucas pessoas que eu conheço, tu sabes bem que há muitas atividades na paróquia, na nossa freguesia. Não vamos misturar paróquia com freguesia. Desculpa, eu já retifiquei. Não vamos misturar as coisas. Nunca vi essas pessoas na freguesia a fazer nada. Pá. Interessante. Se calhar elas não andam com os sinos. Nunca vi essas pessoas a fazer nada na nossa freguesia. Alguns eu conheço, tem lá pessoas que eu conheço e até respeito, não desfazendo. Tens lá 3 ou 4 pessoas que eu gostava, não me importava de ter a minha equipe. Agora o restante são pessoas que eu não conheço, nunca as vi a fazer nada na vida. Por isso mesmo, se estás a dizer que tens uma equipa rica, não estou a ver aonde, então, só se for... Eu não tenho uma equipa rica, eu tenho uma rica equipa. Só se for uma equipa de pessoas que querem estar ali no alto, com roupas vistosas, não, somos todas pessoas muito simples com uma certa vaidade, para estarem ali só para mostrar, para estarem ali só para isso, mais nada, que eu sei que estão algumas pessoas que foram precisamente só para isso. Mas agora, em relação... já palavras para responder, mas sim, pode dar continuidade. Em relação à contenção, a contenção é evidente, tendo em conta a realidade nacional. Eu, como empresário, sei melhor do que ninguém aquilo que tive de fazer na contenção das minhas empresas. Uma junta de freguesia é igual. O sistema é o mesmo. O nosso programa foi feito com rigor, com honestidade. Não prometer aquilo que não se pode fazer. Como o ditado diz, costuma-se a dizer, quando a esmola grande até o pobre desconfia. Eu já desde pequenino ouvia a dizer as pessoas a pronunciarem-se dessa forma. Por isso, o que houver vai ser distribuído de forma rigorosa, tendo em conta as áreas do nosso projeto para a Junta de Freguesia. Em especial no âmbito da ação social, que é uma área que me é muito querida, e claro, da educação. Não esquecendo todo o resto. A Junta tem verbas que ainda irão ser transferidas e que serão aplicadas de forma rigorosa, como a Madalena sabe, que a Junta ainda tem verbas para serem transferidas. Ainda tem 40 mil euros não sei de dívidas da Câmara Municipal. Tendo em conta aquilo que a freguesia precisa. Conclusão, as verbas que forem distribuídas vão ser aplicadas de forma rigorosa para aquelas necessidades, urgências que surgem, que forem surgindo. Com respeito às verbas, a Câmara, ou qualquer entidade, é como uma família, como uma firma. O dinheiro às vezes não dá, não tem patrão. Há muitos patrões que atualmente, derivado da situação em que atravessamos, não têm 500 euros para dar de mensalidade, dão 400 ou 300. Mas o que é certo é que vão dando. E a nossa Câmara, com respeito a isso, pode atrasar, mas está a cumprir. Madalena Martins quer responder sobre os seus quero responder. É incrível como é que o Sou Leal diz que anda pela freguesia, conhece toda a gente. Toda a gente. E não conhece as pessoas e não conhece as pessoas da minha lista. Eu tenho pessoas que estão nas associações culturais, tenho pessoas que estão nas ações do voluntariado, tenho pessoas que estão ligadas às atividades da paróquia, tenho pessoas que estão ligadas às mais diferentes atividades da freguesia e não percebo como é que a Sra. Filial não as conhece. Se calhar porque são pessoas completamente discretas e que não têm por hábito andarem a assinar com as bandeiras daquilo que fazem. E aí realmente as pessoas ficam um bocadinho escondidas, porque aí essas não se andam a exibir. E se formos todos juntos para o nosso cartaz, pode ter certeza que não foi para nos exibirmos, foi para mostrarmos quem somos. Ninguém foi lá exibir e, como disse, roupas de marca, porque ninguém foi com as etiquetas, falou, exibir marcas. Portanto, ninguém foi para lá exibir roupas, ninguém foi para lá para se exibir. Estamos todos lá com um propósito, trabalhar, e trabalhar com um propósito único. Todos nós somos pessoas de trabalho, de muito trabalho. Uns por conta própria, outros por conta de outrem, e todos nós estamos lá a trabalhar. E é esse o nosso propósito. Portanto, o Sr. Serafim, ele pôs os óculos, deve ser para ver melhor, se calhar quando anda na estrada não anda de óculos, e por isso é que não consegue ver as pessoas da nossa equipa. Não, porque eu vejo ao longe, eu sei bem quem lá está, repara. Se puseste lá pessoas precisamente só para a difamação.
A difamação. Tens lá pessoas só para a difamação, para o deitar abaixo, não sabem fazer mais nada na vida. Por amor de O Deus. percurso destas pessoas é só deitar abaixo. Só sabem viver assim. Pá. Só tem um espelho. Tem um espelho da sua lista. Não sei. Só tem um espelho da sua lista. O espelho da minha lista. Então veja muito bem aquilo que diz quando anda nos porta a porta, que da minha lista ninguém o diz. Eu daqui por um bocadinho tu vais ver quem é a minha lista. Quando deixa-me trabalhar, eu daqui por Eu sei quem é a sua lista. respondo Eu quem sei é a quem minha é a sua lista. lista. Eu sei quem é a sua lista. E então, veja aquilo que diz quando anda no porta a porta. Olha, Não estou a dizer que seja o senhor. Não estou a dizer que seja o senhor. Atenção. Estou a dizer que seja o senhor. Não posso acusar disso. Mas de alguns elementos da sua lista, olha, que não prezam propriamente pela educação. Desculpa uma coisa. Eu, todos os elementos da minha lista, tive sempre ligações com eles. De qualquer forma, são pessoas que eu conheço. Pronto. Então, se Não calhar- fiz uma lista, não fiz uma lista através de pessoas que praticamente nunca falaste para eles. Aliás, houve uma sardinhada na nossa freguesia e parte das pessoas que lá foram, tu não as conhecias, fizeste lá o convite. Eu fiz o convite. Pronto, Por amor de Deus. Só não misturo. Passou. Só não misturo. É a realidade, coisas. Madalena. É a não, realidade. não. Só não É- misturo E coisas. até te digo mais. Coisas, Fizeste a convites estavam feitos há sardinhada, muito tempo. fizeste a sardinhada em tempo de eleições que nunca a fizeste na tua vida, na nossa freguesia, na nossa paróquia. E parte das coisas que foi lá para a sardinhada foram buscar a minha casa. Eu sou sempre o bom de festa para tudo. Ai, parte das coisas. Sim, o senhor Madalena, está a exibir sim, é bandeiras. muito fácil. O senhor está a usar. E não fui eu que fiz a sardinhada. Não venha Pronto, com mas coisas. isto esquece. Não fui eu que fiz a sardinhada. Esquece. Eu quero andar para a A frente, sardinhada senão foi acabamos promovida com- por um conjunto senão de acabamos. pessoas, inclusive algumas delas estão na sua lista. Portanto, como é que eu me poderia mais promover foi numa mais sardinhada política se as de pessoas. sardinhada. Não foi política e não venha com coisas. Porque eu não uso atos que não têm que ver com política para efeitos políticos. Não me julgo por si, Sr. Eu é Serafim. que não. Não me julgo por si. Eu é que não. Não me julgo por si e as pessoas sabem perfeitamente disso. Sr. Filial, há bocadinho disse que a lista da Madalena Martins era composta por pessoas onde transparece a difamação e bota abaixo. Não sei se quer especificar mais. Não. essas Eu sou informações. superior a isso tudo. Não tenho. Essas pessoas não podem dizer que disser que eu tenho. Deus é grande e tenho muita fé. Sou superior a isso. Graças a Deus, sou superior a essas coisas todas. Muito bem, vamos então avançar no alinhamento das questões. Sr. Filial, no seu entender, quais são as principais áreas de intervenção que considera serem necessárias para Meixo-Mel? O nosso projeto visa responder a diversas áreas, como a educação, a cultura, o desporto, o ambiente e a qualidade de vida, as obras e a ação social. Ao nível da educação, pretendemos conceder subsídios à Associação de Pais do Centro Escolar de Meixo-Mel, reforçar o apoio da ação social escolar com criação de prémios de reconhecimento e empenho para os alunos do Centro Escolar de Meixo-Mel. Pretendemos também fornecer material de higiene e limpeza para o Centro Escolar de Meixo-Mel, criar um centro de banco de manuais escolares e, no período de férias letivas, manter os nossos estudantes ativos com diversas atividades, como, por exemplo, torneio de futebol, jogos tradicionais como malhas, corrida de saco. No seguimento de uma reunião com a Associação de Pais, foi-nos pedido uma passadeira, estacionamento do autocarro, acompanhamento dos alunos do autocarro e o acompanhamento da ligação da estrada do lado sul da escola. E o acabamento da ligação da estrada do lado sul da escola. Tudo isto irá ser feito. Foi-nos garantido que vai ser realizado. Se nós ganharmos as eleições, as pessoas podem estar descansadas que isto vai ser feito. Em relação à área da cultura e do desporto, pretendemos disponibilizar as instalações da Junta de Freguesia para as iniciativas socioculturais, continuar com as noites de verão, mas com alterações. Valorizar o património histórico existente na freguesia, contribuindo para a afirmação cultural de Meixo-Mel no concelho de Paços de Ferreira. Apoiar todas as atividades da freguesia na concretização do seu plano de atividades. Pretendemos ainda fomentar e dinamizar a atividade desportiva, colocando à disposição da população os espaços desportivos existentes na freguesia, como o Centro Escolar de Meixo-Mel e a Escola EB23. Nós aqui fomos mais longe, a Madalena pôs o Centro Escolar, mas nós ainda temos um espaço lá na EB2+3, onde existe disponibilidade horária para a prática desportiva da gente de Meixo-Mel. Ambicionamos aproveitar as iniciativas individuais no âmbito da cultura, da arte e do recreio, propostas pelos cidadãos à Junta de Freguesia de Meixo-Mel, e enquadrá-las no âmbito das instituições
existentes para o efeito. Pretendemos fomentar o hábito pelas caminhadas, contribuindo para uma melhor saúde dos cidadãos, e organizar a primeira mini-maratona Meixo-Mil saudável. Pretendemos fomentar a atividade esportiva ao ar livre, promovendo os espaços verdes da freguesia e promover cursos de dança de salão nas instalações da Junta de Freguesia, em que, caso ganhemos, iniciará brevemente. Em relação ao ambiente e qualidade de vida, queremos sensibilizar a população para as questões ambientais e de higiene sanitárias, promovendo ações de formação e de sensibilização junto da população. De igual modo, queremos colocar com as associações locais em iniciativas de sensibilização e educação ambiental. Nesta área também propomos a construção de um eixo pedonal ao longo do rio entre Sobrão e Eiris, passando pelo Parque de Lazer. Nesta área, o nosso programa visa também promover o ambiente, até porque as pessoas não colocam o lixo nos sítios adequados. O lixo é o peso. É pesado no aterro sanitário e como não há diferenciação, e porque a maior parte das pessoas deita restos de relva, erva, árvores e até pedra, lixo orgânico, que contribui para o aumento do peso e, consequentemente, subida do preço, pelo que será uma área em destaque no nosso programa. Ao nível das obras a serem realizadas na freguesia, propomos requalificar a sinalização existente. Vai ser a primeira prioridade se nós ganharmos as eleições. Requalificar o Largo da Nossa Senhora da Conceição. É uma obra que temos ali, um local histórico único, e vamos tentar dar outra imagem àquela zona. Embelezar as rotundas de Meixo-Mil, que já temos em mãos, temos pessoas na nossa equipa que são capazes e já temos em mãos projetos. Sim, pode continuar. Melhorar a eficiência na limpeza das bermas. Vai ser uma das nossas prioridades, porque eu já fizemos um arruado, andamos desde agosto, já há um mês e tal, a ver as necessidades das pessoas, e estas são uma das primeiras necessidades. Construir sistema de drenagem de água pluviais nos arruamentos em situação mais complicada. Oficializar a cedência de terrenos para a construção da rotunda de Sobrão. Na sequência de uma reunião com o Presidente da Câmara, que eu tive recentemente, foi-me garantido por ele que a rua, que neste nosso mandato, poderia requalificar a rua do Salão Paroquial, as estradas Rua Central da Trindade e a Rua de Bolsós, Estrada Nacional 319 e abrir a Rua do Centro Escolar, como eu falei agora um bocadinho. Isto foi uma garantia, uma promessa que o Sr. Presidente nos deu à nossa equipe. Pretendemos acompanhar e melhorar todos os arruamentos da freguesia dentro das limitações orçamentais da Junta de Freguesia, minimizando o desgaste dos pavimentos rodoviários, onde já verificamos estes locais através das tais arruadas que agora há um bocado acabei de falar. E por fim, colaborar com a fábrica da Igreja de Meixo-Mil na conclusão dos trabalhos do Salão Paroquial. Por último, e ao nível da ação social, pretendemos criar uma rede de apoio social no âmbito do Conselho Local de Ação Social, com o lançamento do projeto de informação e de rede de comunicação entre as instituições socioeconómicas existentes no Conselho, permitindo detectar as situações mais graves de pobreza e exclusão social, de modo a providenciar soluções e apoios efetivos em tempo útil. Ambicionamos ainda criar uma rede de informação para acompanhamento ao idoso e às famílias mais carenciadas, no sentido de proceder a um levantamento das situações mais graves de pobreza e de exclusão social. Isto é uma área que eu já participo já há muitos anos. Conceder às vicentinas subsídio para distribuição pelas famílias mais carenciadas. Realizar sessões gratuitas de esclarecimento e acompanhamento em áreas como as finanças, emprego, gestão financeira, assuntos jurídicos e saúde, através da realização de workshops em sessões privadas de aconselhamento e acompanhamento. Ambicionamos implementar a realização de um convívio anual da freguesia a realizar no Parque de Lazer, com a comemoração do Dia de Meixo-Mil, para tentar mais unir a freguesia.
E pretendemos ainda criar um gabinete de consultoria, apoio psicossocial e saúde à população do Meixomil. Dentro da nossa equipa temos vários profissionais de diferentes áreas, como professores, enfermeiros, gestores, advogados, solicitadores, psicólogos, entre outros mais, que estão disponíveis para realizar gratuitamente um projeto para a nossa freguesia. Nunca a nossa freguesia teve um projeto tão arrojante, pessoas com tanta vontade de trabalhar em prol daqueles que mais precisam. Madalena Martins, no seu entender, quais são as principais áreas de intervenção necessárias para o Meixomil? Deixe-me só fazer aqui uma parte antes de iniciar. Eu não percebo como é que não há verba e no final há tanta obra para ser executada. Ora bem, eu de obras, no que diz respeito a estas ambições, realmente eu não sou tão ambiciosa, porque há promessas que já foram feitas há tantos anos e que ainda não saíram do papel e, portanto, eu já não consigo acreditar nelas, como a história da Rotunda de Sobrão. No entanto, como eu disse, nós temos um projeto com os pés assentos no chão e um projeto que é capaz de ser executado. As nossas maiores preocupações são a educação. Ao nível da educação, temos a segurança na envolvente do centro escolar, temos o projeto para criarmos 2 passadeiras elevadas e uma espécie de separadores flexíveis central, no arruamento central, por causa da insegurança que é criada por algumas manobras que são feitas mesmo em período diurno. Temos a recepção às crianças, porque as crianças chegam ao centro escolar e muitas vezes têm que ficar cá fora até 5 minutos antes da hora e muitas vezes está a chover e os pais não têm como ficarem a acompanhar as crianças, algumas delas até se vão abrigar no café do parque. E temos todo um projeto que envolve interação e entreajuda, quer com a Associação de Pais, quer com a coordenação do centro escolar. Temos ainda a atribuição dos manuais escolares gratuitos àquelas crianças que não têm a escalão A e como tal não têm os manuais gratuitos, mas aquelas crianças que os pais trabalham, pagam impostos e por terem o salário um bocadinho acima da lei, já não têm direito, da lei, acima do salário mínimo, entenda-se, já não têm direito a esses mesmos manuais. É lógico que aqui ninguém dá tudo a todos, não podemos. Aqui temos que criar uma responsabilidade de, no final de cada ano, esses livros terem que ser devolvidos para servirem depois para outros meninos. Atenção, porque a durabilidade dos manuais escolares é de 4 anos. Portanto, eles são normalmente elaborados para 4 anos. Estamos a falar de um investimento que será diluído em 4 anos. No que diz respeito ao transporte escolar, é uma das nossas medidas, e dizem assim, mas como é que vais conseguir garantir a verba ao transporte escolar? Para quem não sabe, existe a medida PASSE 418@escola.tp, que está enquadrada na portaria 982-A de 2009, que contempla exatamente a atribuição deste subsídio. Para isso, as autarquias e a Junta diretamente, não precisa sequer de passar pela Câmara, podia-se ter candidatado e com isso termos 50% dos passos dos meninos que estão além dos 3 km e as cláusulas excepcionais que estão contempladas na dita portaria, que permitiriam atribuirmos o passe e o transporte escolar às crianças com um custo residual. É uma questão de nós sabermos candidatar-nos às verbas que estão disponibilizadas, quer pelo Poder Central, quer pela Comunidade Europeia. Portanto, só isso. Ao nível do desporto, nós pretendemos desenvolver sinergias entre as diferentes associações que existem no conceito, desculpem mais uma vez, que existem na freguesia, e como tal, cada uma delas tem atividades desportivas, e tentarmos unir a freguesia para que haja essa sinergia entre ambas e que as duas sirvam a população da freguesia toda. Não é uma serve a população de um lado, outra serve a população do outro, e às vezes até têm atividades sobrepostas, que acho que isto não faz sentido. E não é com isto que nós conseguimos desenvolver.
Temos ainda a outra ideia, uma das outras ideias básicas é o apoio às famílias. O apoio às famílias aqui não implica muito mais do que levar bens materiais ou cabazes à casa das pessoas, não é isto. É ajudar com o nosso tempo, ajudar com os nossos recursos. Por exemplo, nós temos uma equipa que já o faz e que pretende alargar. Por exemplo, as pessoas muitas vezes, ou idosos, ou porque têm pessoas dependentes a cargo, precisam de fazer umas compras, precisam de tratar de outros assuntos, não podem deixar a pessoa sozinha em casa, não têm outro familiar. Nós temos pessoas na nossa equipa que já fazem isso e que se disponibilizam a alargar a equipa, que nos disponibilizamos a alargar essa equipa para fazer esse acompanhamento. Todos nós, e quase todos os elementos da nossa equipa, todos os dias, ou se não quase todos os dias, vamos às instituições governamentais, como as finanças, o centro de saúde, a segurança social. As pessoas têm problemas a tratar, só têm que fazer chegar isto a um dos elementos da nossa equipa que nós podemos muito bem auxiliar e tratar. Isto não envolve dinheiro. Ao nível da saúde, nós temos os rastreios, como eu já falei, alguns com protocolos executados com algumas entidades e algumas consultas gratuitas às pessoas carenciadas. Tenho amigos que são médicos, que estão comigo e que já se disponibilizaram a voluntariar algum do seu tempo para essas mesmas consultas. Portanto, basicamente, são estas as linhas gerais. No entanto, o nosso programa é mais extenso, é mais específico e nós, como vamos levar um a cada casa, cada pessoa de Meixomil vai ter a oportunidade de o analisar mais concretamente e mais ao pormenor. Muito bem, estamos praticamente no final deste debate, hoje dedicado à freguesia de Meixomil. Nós vamos passar para a mensagem final que os dois candidatos quererão deixar aos eleitores da freguesia. Eu vou começar pelo candidato pelo PSD Serafim Leal. Eu só queria responder aqui breve. Se for muito rápido. Sim, mas também outras freguesias o tempo ultrapassou. Se nós tivermos aqui mais 5, 10 minutos, eu acho que não vai. Quanto às candidaturas que a Madalena diz que tem pessoas na equipa dela que têm essa qualidade, eu posso dizer que temos na nossa equipa a pessoa com mais competência para essa área, que é o Dr. Valentim, que toda a gente conhece. Por isso, quanto a isso, não há pessoa aqui na nossa... Tu sabes bem, Madalena, não estejas a rir, mas eu também não há pessoa no nosso conselho, se calhar nestes arredores, que seja tão capaz para resolver estes problemas. Então, mas ali a minha capacidade da Conceição Teixeira e do Dr. José Gomes. Sim, não tem nada contra a Conceição, somos amigos. Vamos deixar que o povo avalie. Pronto, agora, com respeito, eu só queria esclarecer aqui uma coisa. Em relação à minha disponibilidade, porque uma vez que isto já está bastante adiantado, a Madalena agora um bocadinho falou da disponibilidade que tem na nossa freguesia. E eu, por falar da minha disponibilidade e para esclarecer alguns mal-entendidos, gostaria de esclarecer o seguinte. Eu, ao serviço da freguesia de Meixomil, mais precisamente na paróquia, sou leitor. E estou no grupo coral. Não vamos misturar paróquia com eleições, porque então isto é para esclarecer só com os mal-entendidos, isto é rápido. E estou no grupo missionário de Liame. Eu sei que tu não gostas daquilo que vais ouvir. Acho que isto não faz sentido, estamos a misturar questões do paróquia. Então, para isso, o catequista há 20 anos em Meixomil, já pertencia ao grupo de leitores, por amor de Deus. Vamos organizar antes de Serafim Leal. Eu depois sou breve. Serafim Leal dou-lhe agora 2 minutos no máximo para expor as suas ideias. Depois, naturalmente, a Madalena Martins estará ao mesmo tempo. E estou no grupo pastoral familiar. Dedico-me na visita aos doentes há muitos anos. Aos idosos, ajuda as pessoas mais carenciadas, como donativos, cabaz ou até mesmo lenha. Essas pessoas podem confirmar isso. Eu e muitos elementos que estão, felizmente, na minha equipa, participam ativamente na freguesia ao longo do ano, através do concurso de presépio entre freguesias, onde ganhamos 2 primeiros prémios. A realização da Porta da Fé, que fomos nós que fizemos, que a Madalena sabe que está no altar da igreja. Cavámos o recinto do salão paroquial e semeámos a relva tudo à mão, eu e os meus colegas, pessoas que estão na minha equipa. Por isso é que eu não queria deixar passar isto em vão. Podámos os plátanos da escola, fizemos a matança de porco no espeto, que fazemos isto há muitos anos, churrasco, sardinha, entre outras atividades. Isto obviamente tem despesas. O porco, a sardinha e o frango. E eu pergunto, perguntem
Perguntem quem é que geralmente assume estas despesas já há muitos anos. Deixo isso no ar. As Vicentinas organizam um convívio anualmente para os idosos e pessoas vulneráveis, já há muitos anos, onde eu e a minha família estamos sempre presentes para servi-los e para os confraternizar. Realizei o curso de noivos durante muitos anos. Orgulho-me de quanto colaborei em termos monetários para as obras do salão e da igreja matriz da nossa freguesia. Gostava que as pessoas também tivessem em conta isso e fossem lá, assim como vão ver outras coisas, que fossem ver isto. Celebrei os meus 25 anos de casamento e realizámos uma celebração onde todas as prendas monetárias reverteram a favor dos mais desfavorecidos. Não foi muito, mas se calhar era preciso um funcionário trabalhar 7, 8 meses para conseguir aquilo que eu doei para as pessoas necessitadas da nossa freguesia. No meu ponto de vista, não é preciso candidatar-me ou ser presidente de uma junta para visitar os mais desfavorecidos. Se me perguntarem o que recebi com isto, sim, recebi muita coisa, porque as pessoas dizem que eu recebi muito e realmente eu recebi muita coisa. Principalmente a graça de Deus, por tudo aquilo que me tem dado, principalmente a minha família e os meus filhos. Para terminar, agora só que tem um minuto, acreditem no nosso projeto que é execuível, real, mesmo com a contenção que possa existir. Será feito de uma forma rigorosa e responsável, que não podia ser de outra maneira. Quem me conhece sabe que só pode ser assim. Acreditem no trabalho que a minha equipa vai desenvolver, mesmo aqueles que, não fazendo parte da lista, se disponibilizaram. Gente honesta, com provas dadas na freguesia, com o seu trabalho e a sua dedicação, conhecimento, gente da nossa freguesia. Eu queria sublinhar isto. A nossa equipa é constituída por gente da nossa freguesia. Orgulho-me disso. Não tive a necessidade de ir buscar às outras freguesias. Não desfazendo, claro, mas não tive necessidade. Tendo em conta todo este nosso trabalho e dedicação, apelo ao vosso voto. Que, acima de tudo, seja um voto consciente. Penso que o candidato filial também já deixou a mensagem Já, no final do dia. Madalena, dou-lhe essa possibilidade de deixar a mensagem, mas antes disso, naturalmente, quererá também responder ao seu filial. Ora bem, eu acho muito triste quando as pessoas tentam misturar a atividade religiosa com a atividade da junta de freguesia. Acho que são assuntos distintos e que nós devemos separá-los. Eu não gosto de entrar por aí, porque se fôssemos por aí, também eu tenho todo um leque de atividades ligadas à paróquia, que eu não vou enumerar, mas que os meixomilenses as conhecem. Quanto não precisei de ir buscar pessoas fora, eu acho que quem é da nossa freguesia é quem vive na nossa freguesia. Não é quem dorme na nossa freguesia. Estamos aqui a fazer questões diferentes. E eu sei aonde quer chegar, é porque eu tenho uma casa em Santo Tirso, mas tenho um apartamento em Santo Tirso, mas tenho uma casa em Meixomil. Só que a minha vida, eu não sou propriamente nem abastada, nem filha de gente abastada, nem tive qualquer herança para poder terminar uma casa em pouco tempo. Portanto, eu tenho que trabalhar, tenho que juntar dinheiro para ir terminando aos poucos. E como tinha o meu apartamento em Santo Tirso, não se justificava pagar renda quando tinha uma propriedade noutro local. Portanto, faço a deslocação diariamente de Santo Tirso para Meixomil, porque tenho o meu escritório em Meixomil e estou todo o dia em Meixomil. Portanto, as minhas ações e a pessoa que eu sou, toda a gente conhece, toda a gente sabe quem eu sou, toda a gente sabe daquilo que eu sou capaz e dos atos que eu sou capaz. Não gosto de discriminar ninguém. Aliás, a minha própria vida pessoal assim o indica. E espero que as pessoas não se deixem enganar e não deixem misturar os assuntos religiosos com os assuntos da junta de freguesia. Estes dias alguém dizia-me assim, sabe, isto de misturar os assuntos religiosos com a junta de freguesia é um bocado lamentável. Visitar doentes e idosos não é assunto religioso. Não estou a falar disso, estou a falar do resto. Porque o senhor agora vai-me deixar falar.
Não, desculpa. Porque há donativos que são feitos e há atividades que são vangloriadas nesta altura porque se está em campanha eleitoral. E depois, olha, mas eu não vanglorio nada. E a pessoa responde-me assim, pois é, mas sabe, você fez um grande donativo, só que não anda com o chocalho a anunciar. Se eu fiz um donativo, fez de um trabalho assim, assim, só que nem recibo do donativo você fez questão de ir buscar. Quem sabe a quem fiz? E se fiz foi em prol da freguesia e foi para bem da freguesia. Está feito, não interessa. A minha mensagem final. Aquilo que mais temos ouvido no nosso porta a porta é isto tem que mudar. E só muda se cada um dos meixomilenses der o seu contributo, der o seu voto nessa mudança. Essa mudança está na lista independente com o apoio do Partido Socialista. Esse é o voto de confiança. É o que precisamos para mostrar que realmente somos capazes de dar a Meixomil o que Meixomil merece. Muito bem, chegamos então ao final deste debate, hoje especialmente dedicado à freguesia de Meixomil. Agradeço a presença dos candidatos Madalena Martins pelo PS, Serafim Leal pelo PSD, a freguesia que terá ainda mais um candidato, Carlos Lopes pela CDU, que hoje não esteve presente. Amanhã este debate será reposto a partir das 12 horas, meio-dia, e à noite será a vez da freguesia de Passos Ferreira estar em destaque, Passos Ferreira Modelos, com os candidatos Alexandre Costa pelo PSD, Hernani Silva pelo PS e Fernando Martins Vasquinho pela CDU. Da minha parte, mais uma vez agradeço a vossa presença, tenham uma continuação de uma